Olá, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá bom? E o assunto dessa série é sobre o jovem cristão, tá certo? Adolescência e juventude, tá? Bom, para a nossa introdução, eu quero dizer para vocês que já fui jovem como vocês, já passei nessa faixa etária entre os 11, 12, 15, 20, 18, 20, você tem ideia? Eu casei com 20 anos, tá? Esse ano 2020 eu completo 30 anos de casado, se tudo der certo, tá? Daqui uns meses eu irei completar 30 anos de casado. 30 anos de casado e 50 anos de idade, certo? Então, eu já tenho uns diazinhos, né, que estou vivendo. Agora, nesse espaço todo de vida que eu vivi até aqui, eu vivi a experiência de adolescente, vivi a experiência de jovens, vivi aquele momento de incerteza do que ia acontecer comigo, com quem eu iria casar, né? Qual profissão eu teria. Então, todo esse contexto que gira em torno da adolescência e da juventude, eu já passei por lá. Conheço bem os conflitos de muitos adolescentes, de muitos jovens, tá? E o assunto de hoje que nós vamos falar é sobre relacionamentos, tá? Alguém vai dizer assim, mas Marcos, pastor Marcos, o que é isso, relacionamento? O relacionamento é quando, a partir desse entendimento que a criança sai daquela transição, né, entre os 10, 11, 12, ele está saindo daquela transição, começando a compreender o cenário onde ele está. É natural que ele comece a sentir outras coisas, né? Na adolescência, na fase dos 12 anos de idade, principalmente os meninos querem correr, brincar, andar, conhecer, desbravar. As moças querem, muitas delas se recolhem, né? Eles querem brincar, querem correr uma com a outra. Nessa faixa etária ainda briga de boneca, né? Outras querem ficar mais retirada, outras querem ter uma turminha para conversar, ter papo, quer fazer festinha em casa, não é verdade? Então, existe todo um contexto muito bonito em torno dos jovens. Mas é nessa fase que os perigos, as armadilhas estão postas no meio do caminho. E o adolescente e o jovem precisa ter muito cuidado nessa faixa etária, tá? Mas quais são os agentes que precisam entrar em cena, mais uma vez, para que esse adolescente, esse jovem tenha êxito na sua vida, né? E seja uma mulher próspera e vencedora na vida, e seja um homem próspero e vencedor, tá? Então, o relacionamento é a relação entre pessoas, a convivência com os pais, com os familiares, com os irmãos, com os colegas da cidade, da rua onde você mora, da escola, não é verdade? Se é um jovem cristão, da igreja. Então, toda essa convivência, ela vai forjar este homem e esta mulher, ainda muito jovem. Então, é muito importante o jovem e adolescente ter pessoas para lhe darem suporte no seu início de vida. A fase de criança já está terminando. Ali vem a intenção de gostar de alguém, de um rapazinho, de uma mocinha. Então, em todos esses cenários que o jovem adolescente vai entrar, ele
terá que ter muito cuidado. Alguns, dependendo da armadilha, vão cedo demais. Têm as suas vidas frustradas, derrotadas, tristes. E a finalidade dessa série é alertar sobre isso. Que você tem condições de ser uma pessoa próspera, né, e vencedora na vida, seja homem ou mulher. Mas você precisa ter cuidado, tá? Quando a gente chega nessa fase adolescente, a gente fica assim meio fora do ar, sem saber o que fazer, não é verdade? Então, nesses relacionamentos, os jovens precisam ter muito cuidado naquilo, né? Cuidado com as amizades, né, que vão ter, o que elas vão induzir a você a ter. Grave comigo, você que é adolescente e teve coragem de assistir esse vídeo. Até o momento você é uma pessoa amorosa com seu pai e com sua mãe. De repente você consegue uma amizade. E essa amizade, ela te distancia do teu pai e da tua mãe. Você precisa observar que tem um risco aí. Porque os teus pais, eles têm um simbolismo muito grande na tua vida. Tá? Estou falando de pais responsáveis. Tem um simbolismo muito grande na tua vida. Qual o simbolismo que é? O simbolismo de terem participado da sua vida até ali, né? Tua mãe ficou grávida de você, teve complicações para ter você, cuidou de você quando era pequena, nos momentos de enfermidade. Agora, o que o pai e a mãe quer receber de retorno é apenas que aquela moça ou aquele rapaz se dê bem na vida. E às vezes, para se dar bem na vida, algumas coisas, né, precisam ser contrariadas. As amizades, elas podem existir na nossa vida, mas elas têm um limite. Elas não podem decidir o que se passa dentro da nossa casa. Ela não pode decidir o que se passa, o relacionamento entre pais e filhos, né? Então, muito cuidado com as amizades. É nessa fase que o risco vem. Eu comprei esse livro aqui, ó. Um livro muito bom para se ler. Principalmente se você gosta muito de ler, você poderia comprar esse livro, tá? Não estou fazendo propaganda do livro ou da pessoa, mas do livro, do assunto. É de um escritor, Michel de Smorger, né? Acredito que eu falei o nome dele certo. Mas qual é o título que ele colocou aqui? Qual o título que ele colocou aqui? Ó, Fábrica de Cretinos Digitais. Neste livro ele aborda que o QI dos pais estão mais alto que o QI dos seus filhos. Por quê? Ele faz uma pergunta. Ó, por que pela primeira vez o QI dos filhos, né? Os filhos têm um QI inferior ao dos pais. Então, pelo fato do envolvimento do jovem, do adolescente, da criança, com as redes sociais, muito tempo nas redes sociais, eles têm incapacidade de raciocínio, pensar pouco, não conhece, não consegue sentir a vida ao seu redor, né? Principalmente se joga demais, aqueles jogos de guerra, de assassinato, de matar alguém. Geralmente alguns gostariam ou têm aquele sentimento de colocar em prática aquilo que visualiza em uma produção cinematográfica ou, né, digital, onde se faz os programas, os jogos que a pessoa joga. Então, muito cuidado nessa faixa etária. As amizades, elas são boas para o ser humano. Elas fazem parte do nosso ciclo da vida. Mas nós temos que tomar muito cuidado com as amizades. Os pais, eles são fundamentais para poder ajudar os filhos. Apesar de que alguns pais têm dificuldade de se relacionar com seus filhos ou de responder às questões dos seus filhos. Há filhos, principalmente moças, que elas têm dificuldade de perguntar para a mãe sobre alguma coisa que ela está sentindo, sobre algum sentimento. Tem mãe que ela é aquela mãe que
já conquista esse filho ou filha já cedo. Então ela tem, essa criança, esse adolescente ou esse jovem, ele tem liberdade para perguntar o seu pai ou a sua mãe sobre algum assunto que lhe gera dúvida, né? E geralmente a moça que tem ali as suas complicações, as coisas começam a aparecer, coisa que ela nunca visualizou. Então a mãe é muito fundamental para poder dar esse suporte e orientação a essa moça. Então os pais, principalmente, também precisam entender que ele tem ali um novo homem, uma nova mulher, que precisa ser orientado, forjado. Pai e mãe que nega ou trata com muita, às vezes de modo agressivo, uma pergunta de uma filha ou um filho, terá como resposta, né, aquilo que eles vão captar lá fora. Eles vão perguntar a pessoas diferentes, que terão visões diferentes. E isso pode implicar na formação desse jovem, desse adolescente. Então a melhor coisa é partir de dentro de casa, quando a moça ou o rapaz é bem assessorado pelos seus pais, naquele bom diálogo, naquela boa conversa, esclarecendo suas dúvidas, essa moça, esse rapaz, terá condições de se sobressair na vida e vencer com facilidade. Apesar das batalhas diárias que esse jovem, seja moço ou rapaz, vai ter, eles terão uma melhor facilidade de poder conviver e lidar com essa situação e resolver esses problemas, porque ele foi bem assessorado, né? E até porque quando o jovem ele é bem assessorado em casa, né? Ele dá uma boa resposta na escola, ele não trata mal os seus professores, né? Procura aprender, procura logo cedo a descobrir qual profissão que vai ter, porque é a profissão que ele vai ter que vai lhe dar o sustento de vida. Então tudo isso precisa ser colocado na cabeça dos jovens. Hoje eu estou falando de relacionamento, estou me prendendo só a um ponto. No próximo vamos falar de outro tema interessante. Se é um jovem cristão, a igreja tem um papel fundamental na formação desse jovem em parceria com a família. Então a igreja precisa estar apta a poder orientar esses jovens, não é verdade? Perceber também que ele está triste, que ele está angustiado. Às vezes a pessoa acha que o jovem não tem tristeza, não tem angústia, né? Não tem dias difíceis, não tem incerteza na vida. O jovem é a faixa etária que mais tem incertezas na vida, né? Há um índice também muito grande na sociedade de suicídios de jovens, de rapazes e moças, cedo demais. Às vezes entrou por uma rota. Geralmente o ser humano ele tem aquela síndrome de Eva. O que é a síndrome de Eva? Eu falo assim, só para poder sintetizar a situação. De querer saber se aquilo é bom ou ruim. Foi o que aconteceu com ela. Ela foi induzida pela serpente. Mas ela tinha a primeira fala do Criador. Se fosse fazer uma comparação, Eva deveria obedecer o Criador ou deveria obedecer a serpente? Claro que o Criador. Mas em algum momento da nossa vida nós vamos ser induzidos a errar. E é muito perigoso isso. E ao descobrir as coisas ao seu redor, os jovens estão sempre querendo provar alguma coisa. E isso é perigoso se ele não tiver uma boa orientação. A igreja precisa entrar junto com a família, ajudando na formação desse jovem. Agora, nós precisamos ter em mente que a formação de um homem e de uma mulher não está estritamente só na questão espiritual. Depois da questão espiritual, ele precisa conviver com outras pessoas. Existe crente que não conversa com o seu vizinho, porque acha que o seu vizinho pode ser impuro, e não é dessa forma. Então, é necessário que passe para os jovens adolescentes que nós precisamos ter boa relação com todas as pessoas.
Afinal de contas, nós estamos vivendo numa sociedade. E quando nós temos uma relação com as pessoas, quando esse jovem ou adolescente vai chegando na idade e você tem uma boa relação com as pessoas, logo, logo esse jovem vai estar cumprindo algum tipo de atividade que vai lhe dar condição. Porque quando chega nessa faixa etária entre 12 e 15 anos, o jovem já quer ganhar o teu dinheirinho para comprar alguma coisa boa, comprar um sorvete ou dar um presente para alguém, não é verdade? Ele quer impressionar, ele quer mostrar que ele é útil, que ele está ali também. Mas a igreja, junto com os pais, precisa mostrar o espiritual, que é a relação com Deus, né? Mas também mostrar a vida para eles, orientando para que eles tenham condições de enfrentar a vida, né, com menos dor. Quando falta a informação ou falta o ensino e a orientação, esse jovem ele corre sério risco. Talvez é um jovem cheio espiritual, mas é um jovem improdutivo nos estudos e no trabalho. Então a igreja também precisa apontar para esse jovem que ele precisa ter uma profissão, que ele precisa estudar, fazer uma faculdade, ter uma profissão para poder lhe dar garantia de vida. E cada vez mais as coisas vão se afunilando. Por quê? O mundo já está saturado de muita gente. Eu digo assim, não porque eu sou contra ter mais gente, não é isso. Tem muitas pessoas, tem muitos novos jovens surgindo que vão precisar de emprego, que vão precisar de um espaço para ganhar o teu dinheiro, para poder sobreviver. Mas se não houver dentro desse jovem, esse espírito empreendedor, de buscar a conquistar, nós teremos pessoas sem condições ou sem condições para trabalhar. Está ali, está vivendo, enquanto alguém está sustentando, ok, e quando tiver que andar com as próprias pernas. Então a igreja nunca deve omitir dos jovens que eles precisam de oportunidades na vida, que eles precisam estudar, precisa fazer uma faculdade, precisa buscar uma profissão. E isso faz parte do relacionamento na vida do jovem. Eu sempre digo, e vou repetir aqui mais uma vez, eu sempre digo que para aqueles que lidam com juventude, eu já fui diretor de jovem por mais de 15 anos, eu sempre digo que um jovem precisa de um pouco de palavra, um pouco de oração, tá? Um pouco de lazer, né? E tem um quarto ponto aqui que eu não me lembro agora de cabeça, né? É um pouco de cada um. Um pouco de palavra, um pouco de oração, um pouco de lazer, que é aquele momento de recreação com os jovens, e tem um outro que eu não me lembro no momento que você precisa colocar na sua grade para você estar sempre fazendo com o jovem. Se você leva o jovem só para a igreja e não tem uma outra atividade para ele, ele vai buscar em outro lugar. Ele vai ficar dividido. Então é muito bom a participação das lideranças, dos diretores de mocidade, entendendo que esse jovem precisa de suporte no seu início de vida, no seu entendimento. Se ele for forjado assim, ele vai ser produtivo. Então, a vida espiritual, a vida de um homem se consiste nisso, não é verdade? Se consiste em aprender um pouco de Deus, ter uma comunicação com Deus, não é verdade? Ter um pouco de lazer na vida dele, né? E um pouco de diálogo, porque ali ele vai se abrir, né, para conversar com você e você vai ter condições de ajudar. Ajudei muitos jovens no tempo que fui diretor, eles me procuravam para conversar. Tem jovens que eu conversei com ele, resolvi os problemas dele, ajudei eles a resolver os problemas deles, e até hoje ninguém sabe, porque a gente tem que guardar muita coisa com a gente a fim de ajudar uma pessoa, né? Então, uma das coisas que nós temos que fazer
É antes de julgar uma pessoa e já dar ela como condenada, é orientá-la. Você pensa bem, você tem uma moça, um rapaz e um jovem, ele está num estado de rebeldia e você diz para ele, para você não tem jeito. Se for para você ficar vivendo dessa forma, é melhor você ir para o mundo. Isso não é. Quando alguém diz isso, ele está demonstrando que ele é incapaz de lidar com situações extremas, que ele quer tudo fácil, tudo pronto, não é verdade? Se fosse para ter tudo pronto, Deus não levantava homens e mulheres para poder cuidar de pessoas. Numa igreja, está escrito lá, né? Nos dons, né, ministeriais, está escrito que a uns Deus deu para evangelistas, pastores, doutores, né? Então na igreja tem pessoas para cada situação. Tem pessoas para poder pregar, para poder ensinar, para poder orientar. Então, se alguém diz para um jovem que para ele não tem jeito, vai entregar ele para o diabo, está demonstrando ali a sua incapacidade de poder lidar com essa pessoa, de acreditar que essa pessoa tem jeito. Eu me lembro de uma pessoa, de um obreiro, que hoje ele é pastor, e ele falou que a mãe dele orou para que ele pudesse ser salvo, convertido, 27 anos. Se a mãe dele tivesse desistido dele, eu não vou orar mais para esse menino, para ele não tem jeito mais. Ela tinha demonstrado a sua incapacidade de mãe ao lidar com esse menino, mas ela acreditou que ele ia melhorar, e ele venceu. E ao lidar com pessoas, nós não vamos ter pessoas 100%. Então é necessário que nós tenhamos paciência com os nossos adolescentes e com os nossos jovens, mostrando a eles com amor o caminho de Deus, mas também orientando a eles a sobreviver nessa vida que não é fácil não. A Bíblia diz que os filhos das trevas, aqueles que vivem no pecado, geralmente são mais prudentes do que os filhos da luz. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. É a igreja, geralmente, que é o point, o local onde esse jovem está ali. Ali ele bate papo, ali ele conta os coleguinhas, ali ele quer contar suas façanhas da semana, mas também ao mesmo tempo ele quer aprender a conhecer esse Deus que nos fala. E uma das coisas que nós precisamos fazer é orientá-los, porque nesse faixa etária os perigos surgem, as armadilhas surgem, e dentro desse período esse jovem é forjado, Talvez ele é produtivo espiritualmente, a igreja está satisfeita que ele é produtivo ali nas 2 horas de culto, mas no resto do dia é uma pessoa triste, com problemas, que talvez não quer revelar, não quer falar, tem medo de expor, mas é necessário, mesmo que esse jovem caia numa infração, temos que estar ali para poder estender a mão para ele. Cristo não rejeitaria. Se você ler os evangelhos, você vai ver, Cristo não rejeitaria. Quem tem que decidir sobre isso é o Todo-Poderoso, no dia do juízo final. Enquanto Cristo não vem, nós temos que cuidar dessa juventude, temos que levá-las a Deus. Cometeu um erro, certo, vamos dar a orientação que ela precisa, falar, olha, você não foi feliz nisso, mas estamos aqui para te ajudar, E esse jovem, ele recebendo essa orientação, ele vai passar para outros, ele vai estar preparado também para poder orientar outros jovens. Nós precisamos fazer isso. Outros sim, na questão do relacionamento, não é verdade? Que é entre pessoas, este jovem e adolescente, ele vai escolher com quem ele vai se relacionar. Então nós, os pais, a igreja, precisam acompanhar este jovem. Já é uma mocinha, uma criancinha, entre 5, 6, 7 anos, já é o momento da igreja estar em volta, acompanhando e dando suporte, porque senão essa criança vai ser cooptada, ou vai ser induzida a fazer coisas que não deve, ainda cedo demais. Então, os jovens, vocês têm condições, eu quero dar um conselho direto para o jovem, vocês têm condições
para poder crescer, prosperar e serem produtivos em tudo. Produtivos em casa, produtivos na igreja, com seus irmãos, produtivo no seu trabalho, na sua carreira, nos seus estudos. É muito importante isso, então valorize isso. Valorize a oportunidade que você tem, valorize o investimento que seus pais estão fazendo em vocês, dando estudo, oportunidade, pagando a tua mesada para que você possa poder estudar e se preparar para a vida. Valorize isso. Há pais que não têm condições de dar estudo aos seus filhos. Você que tem pais, que te ajuda, que está te pagando, te custeando, dê glória a Deus. E ore a Deus para aqueles outros pais que não têm condições de dar um estudo, uma faculdade ao seu filho. Outra coisa, na igreja, seja produtivo, se envolva mesmo no louvor, nos instrumentos de música, de corda, de assopro, participa de um grupinho de louvor, os rapazes se juntam ali com as mocinhas, formam um grupo ali, louva a Deus. A igreja precisa dar esse apoio, louva a Deus, canta, adora, participa, aproveita o teu tempo de jovem, porque ele vai passar, tá certo? Aproveita, daqui a pouco tu vai ter que levar a vida mais a sério, e você tendo esse suporte, você vai conseguir superar os seus problemas, e assim eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. No próximo vídeo, vamos gravar um outro tema. Deixa eu ver o próximo tema que nós vamos falar aqui. O próximo tema é estudo, né? A escola primária, o secundário e faculdade. Tá bom? Um abraço, conversamos daqui a pouco. Se inscreva no nosso canal, você que chegou agora. Curta, comente, compartilhe.